Você já fez aquela entrevista com o RH, passou, foi aprovado para a segunda etapa da entrevista com o gestor e não sabe como é que vai ser essa entrevista? Então, fica até o final desse vídeo que eu vou explicar tudo que tem por trás dessa entrevista com o gestor, todos os bastidores, todos os segredos que normalmente os gestores não vão admitir, não vão sair falando para o mercado. Hoje eu vou falar da minha experiência, tudo que eu já vivenciei para poder aconselhar vocês de como que vocês podem se preparar para essa entrevista com o gestor. Mas antes disso, eu queria só te parabenizar, de verdade. Porque assim, ó, você já passou pela triagem de currículo ou do LinkedIn. Você talvez já tenha feito aí alguns testes também para poder chegar nessa etapa. Passou pela entrevista com o RH e agora foi convidado para a entrevista com o gestor. Você tem 90% de chances de realmente conseguir essa vaga. Você só não vai conseguir essa vaga se você fizer alguma grande besteira dentro da entrevista, falar alguma coisa muito nada a ver, porque para a empresa poder investir um tempo ali do gestor com você, possivelmente você já está mandando bem em todas as etapas do processo. Então, meus parabéns de verdade por ter chegado até aqui. Muitos não chegam, acho que só chegam 3% das pessoas que a gente aborda chegam nessa fase. Então, meus parabéns de verdade. Você tem muitas chances mesmo de conseguir essa vaga. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, conseguindo a vaga com o gestor, depois volta aqui e comenta: Rick, consegui a vaga, Rick, obrigado pelos conselhos, porque isso vai motivar outras pessoas a assistirem esse vídeo até o final. E se você ainda não me conhece, eu sou o Rick, eu sou recrutador e aqui na internet eu ajudo os profissionais a conseguirem o emprego que deseja em até 51 dias. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já curte esse vídeo aqui e já me segue, já se inscreve aqui no canal para você não perder outros vídeos como esse, tá bom? Para a gente falar um pouquinho sobre a entrevista com o gestor, eu acho que é extremamente importante explicar para você que talvez não saiba como que surge uma vaga, como é que surge ali a demanda para nós recrutadores abrirmos uma vaga na Gup ou qualquer outro site de vaga. Normalmente existem dois casos principais para a abertura da vaga. O primeiro caso é o caso de expansão do time. Então, a empresa, ela possivelmente ali recebeu algum processo de investimento, rodadas de investimento. Tem muita gente aí que está conseguindo bater muitas metas e a empresa agora vai alcançar novas metas, vai tentar crescer a empresa como um todo. E aí a empresa está passando por um processo de expansão de time, um processo de aumentar o time. Então, nesse cenário, o que as empresas fazem? Elas avaliam todo o time que ela já tem dentro da empresa, quem são as pessoas que ela já tem, avaliam se as pessoas que ela já tem dentro do time, se elas poderiam alcançar cargos maiores, poderiam evoluir, para ver se novas vagas vão surgir para o time do recrutamento, para os recrutadores poderem buscar novas pessoas para dentro da empresa. Então, esse é o primeiro cenário. E o segundo cenário é um cenário de substituição. Quando é que isso acontece? Quando um funcionário ele pede demissão ou então quando ele é demitido, normalmente os recrutadores eles têm que ir no mercado buscar uma pessoa para poder substituir aquela que saiu da empresa, seja de forma passiva ou de forma ativa. Então é importante que vocês entendam esses dois cenários, porque nos dois cenários a necessidade da vaga de ter uma pessoa ali para aquela posição não é do recrutador, é do gestor. E quando você entende isso, o jogo muda completamente. Porque o que acontece? O gestor ele vai chegar para o recrutador e vai falar: Rick, eu vou precisar abrir uma nova vaga. Uma vaga de vendedor externo. A senioridade é tal, 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 tal. Aí eu vou perguntar para o gestor: poxa, você já viu se não tem ninguém dentro da empresa que poderia fazer sentido para aquela vaga? Aí o gestor vai falar: não, Rick, não faz sentido, não tem ninguém, avaliei, realmente a gente tem que ir para o mercado. A segunda pergunta que eu sempre faço é: existe alguma plataforma, alguma ferramenta, alguma inteligência artificial que se a gente contratasse, conseguiria não ter que abrir essa vaga? Aí eu estou falando: não, Rick, realmente tem que ser uma pessoa. E aí quando ele percebe que realmente precisa ser uma pessoa, aí a gente faz todo o processo de abertura de vaga. Aí tem toda uma discussão do perfil ideal, de qual vai ser a descrição da vaga, quais são os requisitos para aquela posição, qual o salário que a gente vai pagar, tudo isso é conversado antes da abertura da vaga, antes da vaga aparecer aí na Gup ou do recrutador junto com o gestor decidir se ele vai abrir ou não a vaga, né? Já conversei com vocês sobre isso em outros vídeos, de que existem alguns momentos que os recrutadores preferem não abrir a vaga para o mercado e preferem buscar ativamente os funcionários ali no LinkedIn ou perguntar para funcionários da empresa se alguém tem indicação para aquela vaga. Então, esse processo também de estratégia de como que vai ser fechada a vaga, normalmente é discutido entre o recrutador e o gestor. E aí, o que é a entrevista com o gestor? É importante que você entenda que a necessidade, como a gente já vem falando, da vaga é do gestor, não do recrutador. Então, se você já passou pela entrevista da RH, possivelmente
você já passou ali daquele filtro cultural, do alinhamento de expectativas de salários, de datas de entrada, todo esse alinhamento prévio já foi feito por você junto com o profissional de RH. Rick, eu ainda não fiz esse alinhamento, eu acho que não foi assim o meu processo seletivo. É importante que você faça esse alinhamento, tá? Nem que seja depois por mensagem, chat do LinkedIn, ou por WhatsApp, ou por e-mail, mas é importante que você vá para a entrevista com o gestor já tendo esses alinhamentos aí feitos. Então, eu sempre recomendo para os meus alunos, para os meus mentorados, que eles não fiquem avançando as etapas do processo seletivo sem saber o salário da vaga. Porque imagine você passar por todos os processos, todas as etapas, todos os testes, entrevistas, e só na última etapa você vai descobrir qual salário que vão te oferecer. E é ruim você passar por todo esse processo desgastante e depois descobrir que vão pagar 50% da sua pretensão salarial. Imagine. Então, entrevista com a RH é o momento de realmente deixar tudo bem alinhado para ver se você vai colocar esforço, energia realmente em chegar até o final nesse processo seletivo, tá? Se faz sentido para você. Mas aí, beleza. Você já passou por todo o processo de alinhamento de expectativas, chegou na entrevista com o gestor. Normalmente, nas empresas, a gente tem dois tipos de entrevista com o gestor. E é importante que você saiba disso para se preparar para a entrevista que você vai ter, tá? A gente tem a entrevista com o gestor, que é uma entrevista mais técnica. Normalmente, essas entrevistas com gestores mais técnicas, elas acontecem quando a pessoa que vai te entrevistar é a sua liderança direta. Vou dar o exemplo de que eu tinha lá na Sanar quando eu era Tech Recruiter, quando eu recrutava desenvolvedores. Normalmente, depois da minha entrevista como recrutador, a segunda entrevista sempre era com o Tech Manager. Era a liderança de tecnologia que ia liderar os desenvolvedores. Essa segunda entrevista, a entrevista com o gestor, ela era uma entrevista técnica. Por quê? Eu, como recrutador, eu não tinha condições técnicas de avaliar as hard skills da pessoa, avaliar se realmente ela tinha todos os requisitos técnicos necessários para aquela posição. E quem é que tem essa habilidade de avaliar as hard skills dos candidatos? Normalmente são as pessoas mais técnicas, são os gestores mais técnicos. Então, se você vai para uma entrevista com a sua liderança direta, existe uma grande chance dessa entrevista ser mais técnica, tá? Então, é bom que você já saiba disso para você saber quais histórias contar, como se preparar da melhor forma possível, saber o que pode rolar dentro dessa entrevista para você poder passar dessa etapa do processo seletivo. Só que existe uma segunda opção de entrevista com o gestor, que é a liderança indireta. O que acontecia? Eu tinha entrevista com o RH, tinha entrevista com o Tech Manager, no caso de desenvolvedores, e além disso tinha entrevista com a CTO da empresa. A CTO, ela liderava os Tech Managers. A CTO, ela era uma liderança, então, indireta dos desenvolvedores que a gente estava contratando, porque ela não liderava diretamente os desenvolvedores, ela liderava o líder dos desenvolvedores. E aí, sempre no final do processo, tinha uma entrevista com o gestor final, com a head da área, com a CTO, para ela avaliar a parte de cultura ou tirar qualquer dúvidas que tenham ficado no processo seletivo. Então, se você já passou por uma entrevista técnica, você já passou por um case técnico e estão te chamando para uma entrevista final com o gestor, se já validaram suas competências técnicas, existe uma chance de reafirmarem ali, de tentarem ver se realmente você tem todos os pontos da cultura da empresa ou então tirar qualquer dúvida que tenha ficado no processo seletivo. É importante que você entenda isso até para saber a forma como você vai se comportar, quais histórias você vai contar no processo seletivo. Normalmente, as pessoas que estão na parte mais alta da liderança, elas não têm aí um conhecimento técnico tão profundo quanto a galera que está mais próxima da operação. Então não adianta também, na forma como você vai contar suas histórias, você ficar se aprofundando nos frameworks específicos, na ferramenta específica, naquela vírgula que é utilizada no software que você utiliza. Enfim, para o gestor isso é irrelevante. É mais relevante saber um pouquinho mais sobre os seus resultados, os impactos, como foi que você se comportou em cada situação. Então é importante que você saiba disso, tá? Um ponto que é bacana para qualquer entrevista com gestor, qualquer entrevista com head de área é gestores, líderes, normalmente são focados mais em resultados, em impactos. Então, sempre tenta trazer números, tenta trazer alguma coisa que pode comprovar realmente o que você fez que ajudou a outra empresa. Lembra que a gente falou no início do vídeo? Aquela vaga, ela surgiu porque o gestor, a liderança, percebeu que existe um problema dentro da empresa e que só uma pessoa poderia resolver esse problema. Que um software não resolveria e que outra pessoa que já está dentro da empresa não resolveria. Então, o que você tem que falar ao longo de todo o processo seletivo? Que você é a pessoa que pode resolver esse problema da empresa que eles abriram a vaga. Então, é importante que você saiba disso para você saber exatamente quais histórias contar
nas etapas do processo seletivo. E aí você pode estar se perguntando, né? Mas Rick, por que estudar para entrevista com o gestor é algo importante? Primeiro, daquilo que a gente falou lá no início do vídeo. Se você chegou na entrevista com o gestor, você tem 90% de chances de passar. Imagina você cair nos 10% de chances aí de não passar porque você não estudou. Não vale a pena, né? Você já tá com o jogo basicamente ganho, você já tá com a bola, é o que eu falo para meus alunos. Chegou na entrevista com o gestor, chegou na entrevista com o final, a bola tá ali no pênalti. Para você errar, é muito difícil, só se você realmente der um chute muito para fora do gol, da meta do gol, ou se realmente ali você chutar de uma forma não tão boa para poder conseguir fazer o seu gol e aí o goleiro poder pegar, tá? É uma analogia besta, mas realmente assim, você tá com a bola aqui na linha para poder fazer o gol. Já tá muito próximo. Você lutou, saiu lá da sua área de defesa, correndo, driblando todo mundo, passando pelos testes da GUP, passando a bola, trocando experiência com outras pessoas, chegou, sofreu a falta no pênalti, foi convidado para bater o pênalti e agora é o momento. Então, se você não estuda, você pode perder o pênalti, que você tem 90% de chances de acertar, tá? Então é importante que você estude isso, que você fique aqui no vídeo até o final, assista outros vídeos que a gente tem aqui dentro também sobre entrevista com o gestor, para você garantir que realmente você vai conseguir a sua vaga, vai conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias, tá? Então, foca nisso. Outra coisa legal também na entrevista com o gestor é que, normalmente, os gestores, as lideranças das áreas, elas não estudam muito como que funciona o processo seletivo, não estudam muito sobre vieses, enfim, e elas não se aprofundam para saber se a pessoa ela está ou não utilizando gatilhos mentais, se ela está ou não utilizando ali gerenciamento de impressões, que são outras coisas que nós recrutadores estudamos. Então, se você sabe utilizar gatilhos mentais, gerenciamento de impressão de uma forma estratégica, sem ser desleal, tá? Utilizar gatilhos mentais de uma forma para valorizar as suas histórias, deixando suas histórias ricas de detalhes, isso tem uma grande chance de você aumentar de 90% para 99% o seu resultado dentro ali dessa entrevista. Por quê? Porque os gestores não estão preparados para perceber que aquilo ali é um gatilho mental que você está aplicando, de curiosidade, um gatilho mental ali de especificidade, um gatilho mental ali de evento. Então é importante que você saiba utilizar bem esses gatilhos para você realmente conseguir o emprego que você deseja. De novo, que eu sempre falo para os meus alunos, que eu sempre falo para os mentorados e sempre falo aqui dentro do Ricarreira. Tudo que eu ensino para vocês não é para vocês usarem de uma forma desleal. Se você está dentro dos quadrantes desleais, que está aqui me ouvindo, só para poder ver alguns hackzinhos de como passar do currículo, passar da triagem do LinkedIn, passar da entrevista e conseguir sua vaga mais rápida, não é o perfil que eu gosto aqui dentro do Ricarreira, que eu não valorizo. Porque no final do dia, as contas chegam, você pode até conseguir passar na vaga que você deseja, mas depois de 3 meses você vai ser demitido, vai ficar desempregado, vai tentar de novo e não é o que a gente quer, né? É realmente que você consiga o emprego que você deseja, que você merece, com base nas histórias que você já tem, tá? Não é para você ficar mentindo aqui, você como desenvolvedor júnior tentar uma vaga de tech manager. Dificilmente você vai conseguir isso. Então, é importante que você utilize tudo que a gente fala aqui dentro do Rei Carreira de uma forma muito honesta, tá? De uma forma dedicada e não de uma forma desleal. E aí uma coisa que já me perguntaram, né? Rick, será que vale a pena investir dinheiro para poder entender um pouquinho mais sobre a entrevista com o gestor? E aí eu te pergunto, a gente já conversou, tem 90% de chance de você passar. Se você não passar, quanto de dinheiro você vai perder por você não ter estudado, investido ali tempo, dinheiro para você ter passado na entrevista com o gestor? Quanto é que você vai deixar na mesa? Pense aí. Poxa, Rick, eu realmente perdi ali, não consegui estudar direito, não passei, não soube contar bem as minhas histórias, vou ficar mais um mês sem salário. Quanto é que você vai perder em um mês? Porque você não quis investir um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de tempo para você dar um passo a mais e garantir que você ia ser aprovado. Então, eu tomaria cuidado com isso da gente ficar às vezes, vou ficar aqui, realmente não vou investir muito tempo, não vou investir muito dinheiro para poder aprender um pouquinho dessas coisas. E às vezes a gente acaba perdendo a vaga dos sonhos, a vaga que a gente deseja, só por não ter o conhecimento necessário para a gente ser aprovado em todas as etapas do processo seletivo. Então, toma um pouco de cuidado com isso, porque às vezes a gente fica só olhando, não vou investir isso aqui, não vou desembolsar isso aqui para poder aprender esse ponto. E aí a gente acaba perdendo dinheiro que a gente poderia ganhar se a gente tivesse aquele conhecimento. É o que eu sempre falo para vocês, investir em conhecimento, investir em cursos, mentorias, investir realmente em treinamentos, sempre vai dar retorno para a carreira de vocês. É um investimento na sua carreira que com certeza vai gerar um retorno para você aumentar o seu salário, conseguir a vaga que você desejava, ter uma qualidade de vida como você quer, não se sentir frustrado, estagnado com realmente tudo que você está sofrendo aí na sua carreira. Então, é um investimento que normalmente tem muito retorno
e evita que você perca a vaga do sonho. Tem outro ponto também que eu sempre falo da entrevista com o gestor, que é, normalmente na entrevista com o gestor, é o gestor que define se o recrutador ele pode ou não negociar o salário com aquele candidato. Não sei se você sabia disso, mas a decisão normalmente é do gestor. O recrutador ele pode até chegar, olha, você está aqui oferecendo 12 mil para esse candidato, mas a pretensão dele era 14 mil. Aí o recrutador vai falar, avaliando as histórias desse candidato com as histórias dos outros que eu já conversei, eu acredito que ele vale mais do que 14 mil, tá? Eu acho que ele vale entre 14 e 16 mil. Será que a gente consegue aumentar a proposta para ele? Quem vai tomar essa decisão é o gestor. E aí o gestor vai avaliar se realmente, da forma como você contou suas histórias na entrevista com ele, comprovam que você merece um salário de 16 mil reais. E aí essa negociação de salário você precisa fazer com o gestor, juntamente com o recrutador também, mas é importante que o gestor ele já saiba exatamente quais são as histórias que você contou, já tenha caído de uma forma honesta nos gatilhos mentais que você aplicou durante todo o processo seletivo, para chegar nessa etapa da negociação você conseguir um aumento de salário que faz sentido para você. Tem uma aula dentro do PRH que a gente coloca de bônus em algumas turmas, tá? Não são todas as turmas que a gente coloca isso. O PRH é meu treinamento para ensinar você a ter um processo rico de histórias. E aí, às vezes, em algumas turmas a gente coloca uma aula de bônus, que é a aula de negociação de proposta, para as pessoas que conseguem mais de uma proposta e saber como negar uma, como negociar, enfim. Só aquela aula já consegue fazer com que a sua proposta aumente de 500 a 3 mil reais. Depende muito da sua senioridade. Mas só com aquela aula, você consegue, tendo aquele conhecimento que eu dou naquela aula, aumentar sua proposta de 500 a 3 mil reais. Aí, às vezes, as pessoas ficam, poxa, eu não vou investir, não vou entrar no PRH. E uma aula específica, um conhecimento que normalmente não tem na internet, ela já conseguiria aumentar muito a proposta salarial, conseguiria pagar o PRH e ela teria esse aumento salarial em todos os meses aí que ela for ficar dentro da empresa. Não é só no primeiro mês, é em todos os meses. Então, por isso que eu falo da importância de você investir tempo, investir dinheiro em conhecimento, porque sempre vai dar retorno para vocês, tá? E voltando um pouquinho ao ponto de gatilhos mentais, que eu venho falando com vocês, de saber utilizar os gatilhos mentais de uma forma honesta, sem ser desleal, só para valorizar suas histórias, tem um ponto muito bacana aqui na entrevista com o gestor, que os gestores eles não estudam sobre gatilhos mentais, então eles nem vão perceber que realmente você está utilizando aquilo ali. E aí, quando você faz isso, você começa a se destacar dos seus concorrentes. Por quê? Porque a maioria das pessoas não estudam sobre isso e a maioria das pessoas não sabe como valorizar suas próprias histórias. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo até aqui, até esse momento, você já saiba que você precisa ter boas histórias, mas não sabe a melhor forma de deixar a sua história rica de detalhes. E o gatilho mental é uma ferramenta que a gente ensina dentro do PRH que realmente pode te ajudar muito a deixar a sua história cada vez mais rica de detalhes, cada vez mais rica ali de informações para você poder se destacar dos seus concorrentes. Infelizmente, processo seletivo é um processo que a gente tem que o tempo todo estar se destacando dos concorrentes. Vocês devem estar percebendo o mercado. Normalmente, quando uma vaga abre na GUP, tem lá 100 candidaturas, 200 candidaturas. Eu já vi vaga tendo 6 mil candidaturas em 2 dias. 6 mil candidaturas. Como é que você não vai estudar para você se destacar dessas 6 mil pessoas? Tem que estudar, tem que realmente ver a melhor forma de você ser aquela pessoa escolhida para aquela posição. Então, é importante isso. E quando você, a ferramenta dos gatilhos mentais, quando você sabe usar em todas as etapas do processo, na triagem da GUP, no currículo, no LinkedIn, nas mensagens com os recrutadores, nos e-mails, ali na entrevista com o RH, na entrevista com o gestor, no case técnico. No PRH a gente ensina como usar gatilhos em todas as etapas do processo. Quando você sabe fazer isso de uma forma honesta, sem ser desleal, você vai cada vez mais deixar suas histórias ricas de detalhes. Vai cada vez mais se destacar dos seus concorrentes. Vai cada vez mais estar no 1% da GUP que são aprovados, que sabem como realmente ali conseguir uma proposta de emprego. A gente sabe que já saiu notícias sobre isso na internet, falando que só 1% das pessoas que se candidatam na GUP conseguem emprego. Então, essas pessoas, normalmente elas estudaram, elas se dedicaram para conseguir o emprego que desejavam ali no tempo rápido. Então, você também tem que fazer isso para você conseguir, se isso for uma prioridade para você. Se não for uma prioridade, eu entendo, perfeito. Então, não é uma prioridade para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias, tá bom, tudo bem. Você não precisa investir tempo, investir dinheiro nisso. Mas se for uma prioridade para você, conseguir um emprego rápido, o emprego que você deseja, para você não se sentir frustrado, estagnado, é importante que você dedique sim um pouquinho mais de energia para você conseguir esse emprego, tá? Então, por isso que eu falo da importância de vocês estarem o tempo todo aqui se aprofundando, conhecendo um pouquinho mais, estando cada vez mais próximo de mim, participando das lives que eu faço, para realmente você
sempre estar entendendo como que você pode estar melhorando a forma como você conta as suas histórias para destacar dos seus concorrentes. E normalmente, na entrevista com o gestor, eu vejo que os candidatos eles erram principalmente em dois grandes pontos aqui, tá? Com muito cuidado para não cometer esses erros na entrevista com o gestor. O primeiro erro é achar que a forma como você vai contar suas histórias na entrevista com o RH vai ser a mesma forma como você vai contar na entrevista com o gestor. No início desse vídeo a gente já falou que o objetivo da entrevista com o gestor e já falou que mesmo sendo entrevista com o gestor, entrevista com liderança, existem dois tipos de entrevista com o gestor. Existe uma entrevista mais técnica e existe uma entrevista mais voltada para o macro, para a estratégia, de fit cultural e de resultados. Então, é importante que você sempre adapte as suas histórias a quem está te entrevistando, a etapa que você está fazendo, tá? As histórias podem ser as mesmas, mas a forma como você vai contar tem que variar. E aí eu já vi pessoas mandando mensagem pra mim no Instagram. Por sinal, se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá, @rick.ricarreira. Rick, caramba, eu falei a mesma história na entrevista com a RH, fui aprovada, e aí depois fui pra entrevista com o gestor, contei a mesma história e fui reprovada. Por quê? Possivelmente, eu não estava na entrevista, tá? Mas possivelmente, essa seguidora, ela não soube como pegar a mesma história e contar de um formato diferente que fazia sentido para o gestor. Porque a forma como você conta a mesma história para o RH tem que ser diferente da mesma história para o gestor. Vocês têm que entender isso, tá? Então, esse é o primeiro erro que eu vejo as pessoas cometendo. O segundo erro que eu vejo que muita gente comete também é não estudar a pessoa que vai te entrevistar. Pô, é importante que você tente saber o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, o que normalmente ela está reagindo ali no LinkedIn, quais são as publicações dela, como que ela conta as próprias histórias no LinkedIn dela, qual é o histórico dela dentro da empresa. É importante que você tente estudar isso, tá? Porque quando você estuda isso, você começa a entender quem é a pessoa que vai te entrevistar e você começa a adaptar a melhor forma de contar suas histórias para essa pessoa em específico. Além disso, você vai saber exatamente quais são as melhores perguntas para você fazer para o gestor. Então, foca nessas duas coisas, tá? Tenta não errar nesses dois pontos. Primeiro, a forma que você vai contar a história para o gestor tem que ser diferente do que você vem contando aí em outras etapas do processo. E o segundo ponto é estudar a pessoa que vai te entrevistar. É importante que vocês façam isso. E a melhor forma de estudar a pessoa que vai te entrevistar é pelo LinkedIn. Pega o LinkedIn da pessoa, vê as atividades dela, vê como ela conta as histórias, vê todo o histórico profissional para você saber como que você pode se conectar com a pessoa que vai te entrevistar. Poxa, Rick, já entendi que a entrevista com o gestor tem que ser diferente, já entendi que a entrevista com o gestor não posso errar nesses pontos que você trouxe de não estudar o gestor, de contar da mesma forma as minhas histórias. Entendi que existem entrevistas com gestores em formatos diferentes, mas estou super perdido aqui, não sei como começar, não sei por onde começar. Olha, o primeiro ponto aqui que é importante, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, tá? Mas se tiver aberto aí algum evento meu do Emprego em 51 Dias, se tiver com as inscrições abertas para o meu treinamento PRH, eu aconselharia você entrar no PRH, tá? Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo vai ficar para sempre na vida do YouTube, mas eu acredito que realmente assim, o PRH é o melhor treinamento que você tem hoje no mercado para você saber exatamente o que acontece nos bastidores do recrutamento, o que acontece na entrevista com o gestor para você conseguir ser aprovado o tempo todo, tá? PRH, se você não conhece, é meu treinamento, processo rico de histórias, em que eu ensino detalhadamente o que você precisa fazer para você ter um currículo rico de histórias, um LinkedIn rico de histórias, cadastro da Gallup rico de histórias e passar pelas entrevistas, cases técnicos também contando bem as suas histórias. É o meu treinamento para isso. Então, se tiver com vagas abertas, eu realmente começaria já me inscrevendo para o evento, me inscrevendo para poder entrar no PRH, porque é o melhor treinamento para você conseguir ser aprovado sempre nas entrevistas com o gestor. Mas se por algum acaso você, poxa, tá assistindo esse vídeo é um momento que não tem inscrições abertas, não tem nenhum evento para você poder fazer parte, o que eu faria? Eu realmente ia maratonar aqui os vídeos do YouTube. A gente já vai bater quase 400 vídeos aqui dentro do canal. Então, maratona todos os vídeos voltados para a entrevista com o gestor, para você realmente se aprofundar bem e saber quais são as melhores histórias para você contar. Então, começar a se dedicar a estudar muito para saber a melhor forma de você conseguir passar nessa entrevista com o gestor. Eu sei que são muitos vídeos, eu sei que tem muita coisa para poder assistir, sei mesmo, mas infelizmente enquanto o treinamento não está aberto e que as aulas são um pouco mais objetivas, mais concentradas, ali direto, reto, fácil de acessar, dá uma pesquisada aqui que tem muito conteúdo gratuito para você já começar, tá? E aí tem 3 coisas que você já pode começar fazendo, que é, primeiro, separar as suas melhores histórias para você contar na entrevista com o gestor. E aí você já vai listando ali as melhores conquistas, o que faz mais sentido para contar para aquela entrevista ali, conquistas técnicas, conquistas voltadas a resultado, a impacto, a estratégia da empresa. Então,
vai separando essas histórias. Segundo, você vai treinar a forma como você vai contar essas histórias. Aqui no Rica Carreira a gente sempre recomenda responder as perguntas de entrevistas de 1 minuto a 2 minutos. Tem toda uma lógica por trás desses números, tá? Mas confia no processo de 1 minuto a 2 minutos. Então você sempre vai gravar um áudio para você mesmo, para ouvir depois como que você está respondendo perguntas que o gestor pode te fazer. Aí tenta sempre estar dentro dessa margem de 1 minuto a 2 minutos. Rick, foi 45 segundos, tudo bem? Tudo bem. Rick, tipo, passei de 2 minutos, foi 3 minutos, tudo bem? Tudo bem. Depende muito da forma como você vai contar, como você vai conduzir o olhar do gestor para a sua história. Mas a margem de 1 minuto a 2 minutos é uma margem segura que dá sim para você contar bem a sua história sem ser prolixo demais e também sem ser objetivo demais, tá? Então, vai treinando aí as suas respostas, a forma como você vai contar suas histórias na entrevista de emprego. E por último, uma coisa que você precisa fazer também é separar boas perguntas para entrevista com o gestor. Eu já vi, gente, gestores reprovando candidatos porque o candidato chegou e não tinha nenhuma pergunta boa para fazer no final da entrevista. Fala, o RH já me respondeu tudo, não tenho dúvidas não. E nesse momento é importante que você faça boas perguntas para o gestor para mostrar que você é uma pessoa curiosa, que você tem interesse e que você é uma pessoa inteligente. Tem uma máxima no mercado, principalmente na parte de liderança, que a senioridade a gente avalia da pessoa pelo nível das perguntas, não pelo nível das respostas. Então, no processo de entrevistas, normalmente quem faz as perguntas é ou o gestor, o recrutador, a pessoa que está ali te entrevistando. Só que no final sempre existe um espaço aberto para você perguntar também. Então, é importante que você pense bem quais perguntas você vai fazer para mostrar a sua senioridade, para mostrar que você é uma pessoa que é diferente dos seus concorrentes, tá? O nível das perguntas que você vai fazer vai dizer muito sobre o nível de profissional que você é. Então, separa aí algumas perguntinhas boas para você fazer na entrevista com o gestor também. Rick, tem algum número mágico e tal? Eu sempre recomendo para vocês 3 perguntas por entrevista no mínimo. No mínimo, tá? No mínimo você separa 3. Só vai dar tempo de uma? Beleza, você só faz uma. Mas, dando tempo, você faz pelo menos 3. Se der mais tempo, aí você já vai ter separado outras perguntas para fazer também, para gerar mais conexão, para mostrar que você é a pessoa certa e você é a pessoa que tá ali para resolver o problema do gestor. E como melhorar os resultados na entrevista com o gestor. Primeiro ponto que você tem que entender é quem abriu a vaga foi o gestor. Ele precisa entender que você é a pessoa certa para poder resolver aquele problema que o gestor tem, que ele percebeu que só uma pessoa poderia resolver aquele problema. Então, esse é o ponto principal que você tem que entender aqui desse vídeo completo sobre a entrevista com o gestor. Mas para melhorar ainda mais seus resultados, eu separei aqui 4 pontos que você pode fazer para melhorar os seus resultados quando você chega nessa fase final do processo seletivo. O primeiro ponto aqui é, tem que medir, galera. Tem que medir. Como assim medir, Rick? Vocês têm que medir o resultado de vocês, tá? Se vocês não têm hoje uma planilha, algum controle no Notion, no Trello, alguma coisa, para vocês verem exatamente aonde que vocês estão sendo reprovados, em que momento, qual é o feedback que você está recebendo, cara, vocês não vão melhorar. A gente só melhora aquilo que a gente mede. Então é importante que vocês possam medir realmente como é que estão os resultados de vocês na entrevista com o gestor. Chegou em 10 entrevistas com o gestor, você não está sendo aprovado nenhuma, tem algo de muito errado aí. Porque o que a gente falou no início do vídeo, 90%, você tem 90% de chance de passar, tá? Só, se não me engano, das minhas experiências, no máximo a gente levava 3 candidatos para essa fase com o gestor. Então a sua concorrência ela diminui de 6.000 pessoas, de 100 pessoas que estavam ali na candidatura para 3 pessoas. Você só vai ter 2 concorrentes. Se você não sabe como vencer as suas histórias desses 2 concorrentes, tem algo de muito errado aí, tá? Então, para isso você precisa medir, para você começar a ver se realmente é um gargalo ali, essa entrevista. E aí, medindo, o ponto principal aqui é você sempre ter feedback, que é o segundo ponto que eu coloquei para vocês, tá? Vocês têm que ter feedback. Seja um feedback direto do gestor, que seria o mundo ideal, a pessoa que te entrevistou e te reprovou. Ou então, um feedback do recrutador perguntando, poxa, eu recebi um feedback genérico aqui da GUP, cheguei na fase final, pode me falar pelo menos uma coisa que eu preciso melhorar aqui para as próximas entrevistas com o gestor? E aí, pede para o recrutador. Ou então, dependendo, né? Se você estiver dentro do meu treinamento do PRH, pede um feedback para mim, que eu sempre estou acompanhando vocês. Fala, Rick, eu estou contando a história desse jeito, estou fazendo assim, o que você acha? Tá bom, não tá bom? Como que você acha que eu posso melhorar? Então pede feedback para alguém de confiança sua. Ou, na pior dos cenários, você faz um auto-feedback. Tá? Se você não conseguir um feedback do gestor, um feedback de recrutador, ou o meu feedback estando nos meus treinamentos, faz um auto-feedback e vai sempre, sai da entrevista e fala, caramba, vacilei naquilo ali. Caramba, aquilo ali eu poderia ter contado de uma forma melhor. Poxa, aquela história é muito boa, mas eu não soube valorizar. Então é importante que pelo menos o seu próprio feedback você consiga se dar, tá?
E aí, tendo feedback, você vai pro terceiro ponto aqui, que é sempre melhorar, tá? Vocês têm que estar o tempo todo com o pensamento de tenho que melhorar, tenho que melhorar. Recebeu o feedback, seu feedback foi de comunicação, sua comunicação não foi clara, pronto, melhora a sua comunicação. Estuda para ver como você pode melhorar a sua comunicação. Recebeu o feedback dizendo que você não foi tão bem na parte técnica, beleza, você vai ter tempo aí para você estudar a parte técnica e se aprofundar naquele ponto para isso não ser um gargalo no futuro e sempre nos processos seletivos. Então tem que medir, tem que pedir feedback, tem que treinar, tem que ir melhorando, tá? E aí depois disso, o que você vai fazer? Você vai, por último, se candidatar a mais vagas para tentar ao máximo chegar em mais entrevistas com o gestor. O que eu sempre falo para os meus alunos é a melhor forma de você receber feedback, de você validar se a sua história está boa ou não, é indo para o campo de batalha. E o campo de batalha são as entrevistas. Então eu vejo muita gente errando nisso, de ser convidado para as entrevistas da sua área, mas não era a vaga ideal, digamos, não era o modelo remoto que você queria, ou então não era com o salário que você queria, e a pessoa fica recusando ali aceitar o processo seletivo, e às vezes era uma possibilidade de você treinar a sua história e validar se a sua história, a forma como você está contando, está fazendo sentido, está fazendo você ser aprovado para as próximas etapas e receber proposta. E aquilo que eu falei, gente, tem muita gente que não sabe isso, poucas pessoas vão chegar até o final, tá? Comenta aqui, por favor, se você está até aqui. Fala assim, Rick, escutei o conselho final, muito obrigado. Não precisa marcar o tempo, tá? Porque aí eu quero ver se as pessoas vão chegar, mas comenta aqui se você chegou no conselho final, pra gente gerar curiosidade nas pessoas que não chegaram. Mas o conselho que eu te dou, gente, realmente é uma coisa que eu falo pouco na internet, tá? Então parabéns se você tá ouvindo isso. Muitas vezes, quando o gestor ele abre uma vaga, ele não tem a clareza perfeita do salário que ele vai oferecer para a pessoa, da senioridade ideal daquela pessoa. Então, às vezes, eles contratam muito mais pelas suas histórias, pelo candidato que eles encontram que eles gostaram, do que por uma grande necessidade da empresa. Então, às vezes, eu já fiz isso várias vezes. Tinha uma vaga de pleno, mas a gente encontrava um júnior muito bom e a gente preferia contratar o júnior, porque ele sabia contar as histórias deles. Ou então a gente tinha uma vaga de pleno, mas um sênior se candidatou. E a gente percebeu que a gente conseguia diminuir o salário de outras vagas para aumentar o salário da vaga de pleno para contratar o sênior. Então, por mais que não seja a vaga ideal, às vezes, dependendo da forma como você conta a sua história, você consegue negociar o seu salário, você consegue ser aprovado, você consegue estabelecer ali realmente o modelo que faz sentido para você, o modelo remoto, o modelo híbrido, conseguir negociar o plano de saúde, o VR, enfim. Mas se candidata, porque nada é batido em pedra de tem que ser uma vaga plena, tem que ser uma vaga júnior. Dependendo da forma como você pode contar suas histórias, você pode ainda, por mais que não seja a sua vaga ideal, essa vaga pode se tornar a vaga ideal. Então, meu conselho final para você que chegou até aqui é: receber um convite de entrevista, vai lá, aceita, tenta ao máximo passar nessa etapa do processo seletivo, validar as suas histórias, porque você recebendo a proposta, não sendo a proposta ideal para você, você pode negociar a proposta para conseguir chegar a um ponto dessa proposta ficar mais próxima à sua proposta ideal, tá? Então, faz isso, de verdade. Se não fizer isso, vai estar comendo mosca aí, vai estar perdendo grandes chances de conseguir o emprego que deseja em até 51 dias. Então, é importante que vocês façam essa estratégia, tá? E qual é o melhor momento para você estudar para entrevista com o gestor? Na minha humilde opinião, é quando você está desempregado. Porque quando está desempregado, você tem um pouquinho mais de tempo, a necessidade é maior, você precisa conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias, o mais rápido possível, tá? Na última turma que a gente teve agora, em janeiro, a aluna que conseguiu o emprego que ela desejava, ela conseguiu, a primeira aluna, conseguiu em 16 dias. Se dedicou, utilizou os métodos que a gente ensina, e não foi 51 dias, ela conseguiu o emprego em 16 dias. Teve outro aluno meu, o Thiago, que eu já contei pra vocês, que ele estava o tempo todo tentando passar na GUP, não conseguia. Em 5 dias teve o currículo aprovado na GUP. E aí, agora ele já está na semana realmente passando por as últimas etapas do processo e tem grandes chances de, em 20 dias, ele conseguir a proposta de emprego dele. Então, se está desempregado, está necessitando muito de um emprego, precisa ter conhecimento necessário para valorizar suas histórias, esse é o melhor momento. Você tem um pouquinho mais de tempo para se dedicar, para estudar, para realmente você colocar tudo em prática. Então, para mim, o melhor momento para você estudar sobre a entrevista com o gestor é quando você está desempregado. O segundo melhor momento é quando você está empregado, mas você está muito insatisfeito ou muito satisfeita com a empresa que você está. É um ambiente tóxico, é um ambiente que você talvez se sente estagnado, que você vê que você não tem perspectiva de crescimento, que talvez as metas da empresa não fazem muito sentido, tem chance da empresa quebrar, tem chance de ter uma demissão em massa. Então, se isso pode estar acontecendo com você, esse é o momento de você também se dedicar. É o momento de você realmente se aprofundar ali e investir tempo e, se possível, dinheiro para você realmente conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias e não ter que sofrer dentro da empresa que você tá? Agora, se você tá bem na sua carreira,
se você realmente aí tá bem empregado, não tem nenhuma frustração com a sua empresa, não tem esse desejo de conseguir uma vaga em até 51 dias, aí realmente você não precisa investir tanto tempo aí para se dedicar à entrevista com o gestor. Poxa, Rick, eu quero um emprego, mas eu tô tranquilo, daqui a 3 meses se eu conseguir tá bom, se for daqui a 6 meses tá bom, então realmente não é uma prioridade para você hoje, então você não precisa priorizar tempo nisso, tá? Mas se for uma prioridade para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias, eu priorizaria estudar um pouquinho mais sobre isso, sempre dar passos a mais para você saber exatamente a melhor forma de contar suas histórias. Lembrando que a gente sempre fala em carreira é ter boas histórias, escolher bem essas histórias e saber contar essas histórias em todas as etapas do processo seletivo. Tá bom? Por hoje é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você passar na entrevista com o gestor por conta desse vídeo, volta aqui e comenta também. Eu vou ficar muito, muito, muito feliz. E agora a gente vai deixar algumas sugestões de vídeos, de playlists, para você conseguir aí o emprego que você deseja em até 51 dias, tá bom? Estou torcendo por você, conte comigo e até um próximo vídeo. Um abraço!